Olá, turma do segundo ano, espero que todos estejam super bem. E hoje nós vamos dar início à nossa revisão da primeira fase do romantismo no Brasil. Vale ressaltar também e lembrar que a primeira geração romântica no Brasil era de um período que corresponde mais ou menos de 1836 a 1852. Ela era baseada num binômio chamado nacionalismo e indianismo. Existia uma exaltação à figura do indígena como herói e também uma exaltação exacerbadíssima em relação à natureza. Por isso eu inicio esta aula lendo um poema que vocês já conhecem, não é verdade? Chamado Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Esse poema ele é nitidamente, né, a reflexão, o reflexo, na verdade, do que escritores e autores queriam passar para todos naquela época, que é a exaltação da natureza, a exaltação da figura do indígena, o nacionalismo, a identidade nacional, que era muito questionada naquele momento. Então, nós temos Suspiros Poéticos e Saudades, que é uma publicação do escritor Gonçalves de Magalhães. Também, basicamente, foi um marco na primeira fase do romantismo no Brasil. E temos também Canção do Exílio, que é um poema de Gonçalves Dias, também conhecido, super conhecido, como um autor da primeira fase do romantismo. Então vamos lá para a nossa leitura. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, em cismar sozinho à noite. Mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. Poema de Gonçalves Dias. E nós trazemos, então, essa primeira geração romântica com uma definição, né? Ela é intitulada muito como uma geração indianista. E por quê? Porque é nela que elege a figura do indígena como herói do mito e de formação da sociedade brasileira. De fato, uma das principais bandeiras dessa fase é o forte tom nacionalista que procura refundar a identidade cultural brasileira. Voltando para o poema, nós vimos que essa identidade nacional, esse amor pela sua pátria, né, essa nostalgia, é intensamente forte. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em ser mais sozinho, à noite, mais prazer eu encontro lá. Então é toda essa saudade, é esse apego, não é mesmo? Temos aí as principais características do romantismo na primeira fase. Destaquei algumas. A figura do indígena, que é construída como a de um herói nacional, né, é fortíssimo a presença do nacionalismo, valoriza a natureza brasileira, sofre influência da chegada da família real ao Brasil em 1808 e possui diálogos com o processo de independência. Vejam bem, quando eu vou para o segundo tópico, que apresenta forte nacionalismo, a gente questiona aí muito a questão do que é ser brasileiro, não é mesmo? O que é a identidade nacional? Lembre-se que quando nós passamos agora para o terceiro ponto da valorização da natureza brasileira, nós precisamos destacar que naquela fase estava ocorrendo uma modificação social tremenda, tremenda. E aí a gente passa para a parte política e social. Vejam bem,
a família real portuguesa chega mais ou menos em 1808 e o Brasil ele promoveu em terras tupiniquins, as terras dos indígenas, uma série de reformas. Exemplos: reclassificação do Brasil, que deixou de ser uma colônia de exploração e passou a ser um Reino Unido a Portugal, criação da imprensa nacional, antes proibida, consolidação do Rio de Janeiro como sede administrativa, fundação do Banco do Brasil, suplicação do Brasil. E vejam bem, toda essa modificação, tanto física quanto cultural que estava passando o Brasil, sim, havia um grande questionamento sobre a identidade nacional. Não é? Não, então, quer ser brasileiro? Depois de um breve tempinho, vocês, ainda na primeira fase do romantismo, mas não no início, ainda mais ou menos para o meio, para o final, nós temos o autor chamado José de Alencar, que fez 3 livros, o Guarani, Iracema e o Birajara. Eu vou destacar um pouquinho o de Iracema, porque é interessante que há um encontro entre Iracema, que é um indígena, e se vocês colocarem o nome dela ao contrário, aparece como América, né? E ela se apaixona por Martim, que é um europeu, eles se unem e acabam tendo filhos. Um filho, neste caso. E essa aí é uma leitura que nós vamos, na verdade, desenvolver nas próximas aulas sobre o livro Iracema, e é um marco muito forte na história desse livro, justamente por esse questionamento, né? Essa junção entre a cultura europeia e a cultura brasileira, e aí nós nos perguntamos sobre a nossa identidade, né? De fato que somos. Coloquei alguns autores e obras de Gonçalves Dias e de José de Alencar, mas nós tínhamos outros tantos poetas, outros tantos autores nessa fase, como, por exemplo, foi destacado em cima Gonçalves de Magalhães, Antônio Gonçalves Dias, Manuel José de Alegre, Porto de Alegre, Joaquim Manuel Macedo. Então, foram escritores, dentre outros, que surgiram na época, na primeira fase do romantismo. Galerinha, a atividade está no portal, tá? Façam direitinho, enviem aqui para a professora e eu aguardo vocês nas próximas aulas, tudo bem? Então, um abração, obrigada, galera interativa, e nos vemos logo, logo.